Bom, a gente trouxe agora há pouco a fala do presidente Lula dizendo que a manifestação de Bolsonaro foi grande. Mas como é que será que os brasileiros entenderam essa manifestação? Acaba de sair uma pesquisa, Genial Quest, que mostra que 50 não, 68% dos entrevistados dessa pesquisa da Genial Quest, 68%, acredita que a manifestação foi grande. 68%, 20% média, 6% pequena. Esse é apenas um dos resultados dessa pesquisa, mas quem traz todos os detalhes para a gente é o cientista político, o diretor da Quest, que já está conosco aqui, Felipe Nunes. Que honra tê-lo aqui conosco, ao vivo no nosso All News. Bom dia para você. Bom dia, Fabiola. Bom dia, Thales, Josias. Prazer estar aqui de novo, né? Para falar de um Prazer. assunto que está mexendo com todo mundo há bastante tempo. Todo mundo refletindo, né? O que foi aquela foto, o que representaram aquelas falas, né? Principalmente de Bolsonaro. E vocês foram às ruas para entender o que parte dos brasileiros, né? Essa pesquisa que traz aí a percepção dos brasileiros sobre essa manifestação. Traz pra gente os principais resultados. A maioria concorda com o presidente Lula, pelo jeito, né? É sim, Fabiola, é muito interessante perceber que o eleitorado brasileiro reconhece que o Bolsonaro levou um ato muito grandioso para as ruas de São Paulo. Foi de fato uma multidão reconhecida tanto pelo eleitorado de Bolsonaro como pelo eleitorado de Lula. E é interessante que o próprio presidente, como você acabou de falar, Fabiola, reconhece isso. Além disso, Fabíola, a pesquisa também mostra que os brasileiros reconhecem, dentro e fora da bolha do Bolsonaro, que o presidente saiu, o ex-presidente, saiu mais fortalecido depois dessas manifestações. Então, se o Bolsonaro queria uma foto para mostrar, ele conseguiu, né, de fato, mostrar uma foto que comoveu as pessoas. Por outro lado, e eu acho importante a gente ressaltar isso, a pesquisa também mostra que o presidente, pelo menos na opinião pública, não vai conseguir os seus objetivos mais práticos, vamos dizer assim. Por quê, Fabiola? Primeiro, não há uma percepção geral de perseguição contra o ex-presidente, a maioria pensa o inverso. Não há percepção geral de injustiça com uma possível prisão do ex-presidente. A maioria dos brasileiros entrevistados acredita na participação do Bolsonaro no plano de golpe e o que eu deixei por último, porque eu acho que é mais significativo nesse momento, não há uma percepção pública de que a justiça vá se comover com aquele ato. Então, por um lado, o Bolsonaro reforça é, né, a capacidade de mobilização e mostra isso para os seus adversários, mas a opinião pública não deixa de acreditar né, na participação do ex-presidente num possível ato de golpe e não acha que a justiça vai facilitar a vida do Bolsonaro por causa disso. Felipe, eu achei curioso na pesquisa esse negócio de a manifestação irá influenciar nas investigações. Os bolsonaristas, 52% dos bolsonaristas disseram que não, até mais do que os lulistas, que foram só 44%. Por que isso? Porque, quer dizer, eles foram lá na manifestação, os bolsonaristas foram lá na manifestação, mas não acreditam que irá influenciar nas investigações. É meio ilógico isso, não? Tem aí um trecho até da Essa, pesquisa, o Felipe, só para a gente mostrar aqui que você mandou para a gente a pesquisa na íntegra. A manifestação influenciará as investigações da PF sobre Bolsonaro e aliados? 34% acha que vai acelerar o ritmo, 11% acha que vai reduzir o ritmo, 48% acha que não vai ter nenhuma influência. O Thales já traz um pouco mais de detalhes aqui em quem votou no Lula e quem votou no Bolsonaro, né, ô Thales? O que você estava citando era Isso. exatamente esse quadro aqui, que é extremamente interessante, que até mesmo quem votou no Bolsonaro acha que não terá influência e 28% acha que vai acelerar o ritmo. não, o Thales tá indo direto ao ponto, que eu acho que essa pesquisa, de fato, para além desses grandes achados que eu comentei aqui com vocês, ela tem essas curiosidades analíticas que eu confesso, Thales, que são as que eu gosto mais também. Que é exatamente compreender como é que essas bolhas
que eu e o Thomas Trauman publicamos recentemente no livro, né, Biografia do Abismo, a gente fala dessa calcificação da polarização, como é que essas bolhas estão enxergando de maneira prática os efeitos daquele ato. E esse dado que Fabíola acabou de descrever é, para mim, um dos mais curiosos. Por quê? Porque mesmo reconhecendo a tenacidade, a força, a capacidade de mobilização e engajamento do ex-presidente Bolsonaro, o eleitorado não acha que o evento será suficiente para comover essa audiência jurídica, né, em relação aos processos que virão ali adiante. É quase um atestado, Thales, de que o Xandão, vou usar aqui uma expressão que está nas redes sociais, né, e que é muito usada pelos bolsonaristas, é a maneira como os bolsonaristas chamam o Alexandre de Moraes, né, o ministro do Supremo, é como se o Xandão não ligasse para o que está acontecendo na rua, uma demonstração de fraqueza, né, do ponto de vista da capacidade de atos políticos influenciarem a justiça. Curioso, de todos os dados que a gente apurou, Thales, você chamou a atenção muito bem. Esse é o mais, eu diria assim, o que apresenta uma realidade mais diferente da esperada, porque é a primeira vez que eu vejo um resultado em que nem o eleitor do Bolsonaro acredita numa ação propriamente prática, né, desses atos políticos. Eu estou curiosa para ouvir também a opinião do Josias sobre essa pesquisa. Josias, te surpreendeu o resultado da pesquisa Genial Quest? A mim me surpreendeu, Fabiola, não pelos resultados majoritários, mas os que não foram tão majoritários assim, não é? Se você pega, há duas formas de interpretar os resultados dessa pesquisa, né? Você pode celebrar a informação de que a maioria, 47%, acha que o Bolsonaro tramou um golpe. Quem interpreta assim pode imaginar, o sistema democrático está salvo, porque a maioria do eleitorado brasileiro faz a leitura correta. Mas se você observa que os que discordam dessa tese somam 40%, e os que não sabem responder, 13%, você junta esses dois grupos, 40 mais 13, você tem 53%. Aí você fica com a impressão de que a democracia brasileira ainda está com a cabeça a prêmio. Mais da metade dos brasileiros ou exime o Bolsonaro de culpa ou flerta com algum tipo de dúvida. Não sabe responder. Como assim não sabe responder diante de tudo que a gente já observou? Alguém pode ficar muito otimista, pode até festejar o dado segundo o qual 53% dos entrevistados avaliam que o Bolsonaro não está sofrendo perseguição, mas a pulga vai para trás da orelha se você tiver o cuidado de somar os 39% que acreditam na tese da perseguição com os 7% que não sabem dizer. Então você tem aí 46%. Significa dizer que quase 5 em cada 10 brasileiros ou já enxergam o manto de proscrito, perseguido sobre os ombros do Bolsonaro, ou ainda estão aí disponíveis para ser convencidos dessa alucinação. Então, é muito chocante esse tipo de dado, que numa evidência de que há também a democracia no mundo da Terra plana, essa pesquisa mostrou que 20% dos eleitores do Lula, disseram que enxergam o Bolsonaro como um perseguido. Quer dizer, é o fim do mundo. O eleitor do Lula, um pedaço do eleitorado do Lula vê o Bolsonaro como um perseguido. Então, se essa pesquisa serve para alguma coisa, Fabíola, é para realçar dois aspectos. O que pode dar a um acusado de golpe a aparência de perseguido não é a inocência, mas a habilidade do golpista de disfarçar, de embaralhar os vestígios. E o que pode assegurar a punição do Bolsonaro e dos seus cúmplices não é a conversão de tudo o que está na cara em lero-lero. Você precisa de um sólido e irrefutável conjunto de provas, né? Então, nós estamos lidando com uma conjuntura muito perigosa. Então, há dados que estimulam o otimismo, mas também há outras informações nessa pesquisa que mostram que nós não estamos navegando em mares tranquilos. Ao contrário, Fabiola. Josias, Não, eu queria chamar a atenção para uma coisa que talvez o Felipe possa nos responder. É o seguinte:
De fato, 39% acham justo, mas se você cotejar esse resultado com o resultado das eleições, você vai ver que do eleitorado do Bolsonaro, boa parte dele, já quase 10%, não sei, acha que foi justo, não acha que foi injusto. Eu não juntaria esse pessoal dos que não sabe com um lado ou com o outro, porque em pesquisas eleitorais a gente não costuma juntar o regular com o positivo nem com o negativo. Então eu não juntaria. Eu acho que ele perdeu uma parcela do eleitorado dele. Isso daí, para mim, mostra isso. Eu não sei se o Felipe concorda, discorda, qual é a visão dele sobre Quero isso. ouvir o Felipe. Você acha que perdeu mesmo, Felipe? As pesquisas que a gente tem feito, Fabiola, até aqui, as de avaliação de governo, e em breve vamos soltar uma nova rodada, a primeira de 2024, elas reforçam, curiosamente, um pouco da tese do Josias e um pouco da tese do Tales. Eu vou explicar por quê. Quando a gente olha para a capacidade do governo Lula de atrair para si apoio, aprovação, o Tales tem toda a razão, né? De fato, o presidente Lula consegue hoje ter uma avaliação de governo na média das pesquisas acima do total de votos que ele teve na última eleição. E isso, obviamente, é celebrado pelo governo, dado o grau de polarização que a sociedade se encontra. Eu, é, é, e é aí que eu reforço esse ponto trazido pelo Josias, porque é realmente, Josias, muito curioso que tem gente que ainda não entendeu, né, tem político que ainda não entendeu, tem muita gente na sociedade que ainda não entendeu, que essa calcificação da polarização, ela traz consequências perigosas para qualquer processo democrático, exatamente pelos exemplos que você mencionou. Nem tanto pela soma do não sabe, pelo não nesse caso, mas é, não dá para ignorar que há um público considerável, que é maior do que um terço da sociedade brasileira e que continua torcendo para o Bolsonaro. Por que eu estou chamando de torcida? Porque mais do que uma resposta objetiva, no sentido de dizer, olha, acho que a justiça errou ao não tornar o Bolsonaro inelegível, que são 40%, 39% acham que uma prisão do Bolsonaro seria injusta. Então, claro que tem muita torcida ali dentro, porque quando a gente abre o dado, a gente vê que boa parte de quem está dizendo isso é o eleitor do Bolsonaro. Mas o que isso significa? Que essa torcida está nos dizendo, então, Josias? Está nos dizendo que, de fato, essa liderança política é capaz de, pelos diversos meios e mecanismos de comunicação, desse sistema enviesado de comunicação que existe, persuadir a sua base para continuar lhe dando apoio, para continuar lhe dando força, mesmo diante de um cenário político, né, que é obviamente muito grave, dadas as evidências que a gente Sim. encontra. Então, é curioso. De um lado, a gente tem, Fabiola, uma polarização que se calcificou. Eu acho que o Josias, acho que ele está certo de chamar a atenção para os perigos disso, mas o Tales tem toda a razão. O Lula conseguiu pegar um pedaço, rachar um pedaço desse eleitorado bolsonarista, pelo menos até aqui, nesse 1 ano e pouco de governo. Essa sua análise muito interessante, você falou, né, mais do que um terço, né, da população. Essa torcida organizada, que é assim que você definiu até, né, Felipe? Essa torcida de Bolsonaro. O que está por trás dessa torcida? São os feitos de Bolsonaro? São as ideias de Bolsonaro? Ou é a raiva de Lula e a raiva do PT? O que está por trás? O que consolida essa torcida que segue sendo muito forte, como você analisa? Eu te agradeço muito pela pergunta, Fabiola, porque ela vai ao encontro de tudo que eu tenho estudado, né, e escrito aí nos últimos tempos. Mas para te responder, eu quero usar um dado dessa pesquisa. Se a gente olhar para os cruzamentos, quando a gente abre para o religião e pergunta assim: o Bolsonaro está sendo perseguido? Eu não sei se vocês têm esse gráfico. 53%, a maioria diz que não. 39% diz que sim, tem perseguição, e 7% não sabe responder. Mas o que chama atenção é quando a gente faz o cruzamento de religião. Não são os católicos, não são os cidadãos que não têm religião ou que têm outras religiões que estão majoritariamente achando que não há perseguição.
aliás, são eles que acham isso. Os evangélicos, por outro lado, Fabiola, têm uma posição completamente distinta. Para a maioria dos evangélicos, o Bolsonaro está sofrendo uma perseguição. Então, por que que esse dado é exatamente esse? Olha lá, os católicos, 61% não acham que tem perseguição, para os evangélicos, 53% têm. Por que que esse dado é importante? Porque a explicação para essa calcificação está no fato de que o eleitor não é mais um indivíduo econômico apenas, ou seja, um indivíduo que olha para o resultado econômico do país, para o grau de emprego, para o preço dos alimentos, para o resultado dos combustíveis, né, do seu poder de compra, e toma uma decisão de avaliação de que lado ele está. O eleitor brasileiro é cada vez mais um eleitor que tem um lado, que faz parte de uma torcida, porque ele se identifica com aquela torcida. E essa identificação, Fabiola, é uma identificação a partir de valores, é uma identificação a partir da visão de mundo desses dois lados. Então, não é só o dado objetivo que importa, mas é o filtro que eu uso para interpretar a realidade que importa nesse jogo que a gente está aqui analisando. E os dois lados, tanto o lado do Bolsonaro como do Lula, têm cada vez mais usado os seus vieses de confirmação e as dissonâncias cognitivas produzidas nesse mundo de grandes informações para reinterpretar a verdade, vamos chamar assim, e construir narrativas que são favoráveis ao seu grupo, dadas as identidades construídas. Então, a gente está falando, Fabiola, de uma nova era na política, uma era em que os lados e as identidades são tão importantes para entender o comportamento eleitoral, político, quanto já foi o processo econômico. Outro dado curioso da sua pesquisa é o seguinte: quando você pergunta se o Bolsonaro sai mais forte ou mais fraco, onde tem mais dizendo que tem mais forte são as pessoas de 16 a 34 anos. O curioso é que lá na rua, na Avenida Paulista, a maioria das pessoas que estavam lá não era de 16 a 34 anos, eram mais velhos. Aí você pega esse dado e vai cotejar com como as pessoas se informam lá embaixo, e você vê que a maioria das pessoas que se informam com respostas favoráveis ao Bolsonaro são as que se informam por redes sociais, sites e blogs, ou seja, pessoas de 16 a 34 anos. Né? Quer dizer, esse pessoal é que o Bolsonaro está conseguindo explorar mais do que o Lula, e aí consegue manter essa cristalização ao explorar melhor esse pessoal. É Então, de exatamente isso, Thales. E que realidade bom também nesse sentido, né, o Thales e Nunes, porque é isso, a manifestação foi grande, foi até o abre do Felipe, e foi grande mesmo. Quem tá com o pé na realidade, né, não é isso um pouco também, Felipe? Claro, não, é muito interessante, Fabíola, isso que o Thales está chamando a atenção pelo seguinte. Eu confesso a vocês que uma das minhas curiosidades com essa pesquisa era entender como é que o eleitorado do Lula ia reagir à manifestação. Que o eleitorado do Bolsonaro ia defender que foi grande, que o eleitorado do Bolsonaro ia defender que o Bolsonaro saiu forte, isso era um pouco esperado, dado esse processo de calcificação que eu tenho falado há tanto tempo. O curioso, Thales, era entender como é que o eleitorado do Lula ia lidar com a realidade, porque a manifestação foi grande, né? Eu acho que eu vejo como que bom que o presidente Lula reconhece Até a ele. realidade, porque do contrário ele seria míope, né? O que não é esperado de nenhum presidente. Então, foi grande. E o eleitorado do Lula faz a mesma leitura que o Lula fez. Foi grande. O Bolsonaro mostrou força. Mas o mais impressionante, Fabiola, é como essa repercussão de força que está mais concentrada nos jovens, como o Thales muito bem salientou, foi um produto, Thales, da maneira como o ato foi divulgado. Ou seja, essa comunicação digital via redes sociais e blogs, que é a grande força do Bolsonaro, a gente sabe disso, acompanhamos pesquisas, já fizemos tantas conversas aqui no UOL sobre isso. Essa é talvez a arena que a esquerda e o PT ainda não tenham sido capazes de disputar. E essa pesquisa, o resultado que você revela, né, de que os jovens foram os que viram mais força, mostra
a seriedade disso, de encarar isso de verdade. Porque quando um ato concentrado, mesmo com uma população mais velha, repercute em rede social, em sites e blogs, isso chega para a juventude e isso, obviamente, ajuda na formação da opinião sobre esses fatos. Então, não há a menor dúvida que a disputa desse ecossistema de comunicação digital versus tradicional é uma marca desse novo conflito democrático que a gente vive no Brasil. Agora, nessa fase que você chama de nova era na política, Felipe, a gente está observando, e os cenários são diferentes, mas tem muitos paralelos, né? Brasil e Estados Unidos, né? Com a diferença de que nos Estados Unidos o Bolsonaro deles, que é o Trump, não está inelegível e pode até ganhar a disputa presidencial, né? Lá também, assim como aqui, a economia não vai mal. A economia do Brasil vai bem, a economia ou vai melhor do que muitos imaginavam, nos Estados Unidos também a economia não está mal. E nem por isso o Biden tem, pode-se dizer, um candidato que está com a vida ganha, né? O que você acha que o governo precisa fazer para não repetir, para que o Lula não repita aqui o que estava acontecendo com o Biden? Evidentemente que o Lula não deve disputar com o Bolsonaro, porque ninguém imagina que essa sentença de inelegibilidade contra o Bolsonaro vai ser revogada, mas vai ter alguém lá, vai ter um nome conservador que vai representar esse bloco mais conservador do eleitorado em 2026. O que é que o Lula tem que fazer para não repetir o Biden aqui? Josias, que bom que você trouxe a comparação norte-americana. Eu estava doido aqui para a gente falar sobre isso, porque é como se eu visse, Fabíola, os Estados Unidos sempre 2 anos na nossa frente. Assim, é muito curioso ler a política americana e brasileira como duas linhas que não estão exatamente paralelas, mas os americanos viveram nos últimos 5 anos efeitos muito parecidos com o que nós temos vivido no Brasil, e isso tem uma razão de ser, né, Josias? A principal razão dessa calcificação que existe lá e que existe aqui está na maneira como a gente se comunica, a gente recebe informação. Rede social é igual aqui e lá, então isso um pouco nos unifica, né? Você pontuou muito bem, eu vou te dar um dado preciso sobre isso. O Biden é o segundo presidente americano que mais gerou emprego na história dos Estados Unidos, no seu período. O segundo. No entanto, em popularidade, comparado, obviamente, ao mesmo momento do seu mandato, ele é o 9º ou 10º presidente com melhor resultado de popularidade. Ou seja, o Biden está muito mal olhando para essa dinâmica do emprego. Mas o que é, Josias, o principal fator que explica o desempenho claudicante, vamos dizer assim, claudicante do Biden? É a inflação, é a memória inflacionária. Os americanos, mesmo com crescimento econômico, continuam vivendo uma memória inflacionária que não os permite ter sensação de bem-estar. O que o governo do Lula tem conseguido entregar, diferente do Biden, é uma inflação na meta. E é curioso, né? Porque é da briga do Lula com o Campos Neto que um pouco saiu esse controle da inflação. Eles brigaram muito no ano passado, mas a inflação ficou dentro da meta. E as pessoas, pelas pesquisas de opinião, sentem a queda dos preços, a melhora no seu poder de compra, tanto no caso dos combustíveis, como no caso dos alimentos e bebidas. Eu acho que se eu tivesse que escolher uma variável que explica a diferença de realidade entre Lula e Biden, para além do seu adversário, né, como você falou, Trump é candidato, o Bolsonaro não deve ser. A questão inflacionária, eu acho que explica muito dessa diferença. O governo Lula não pode abrir mão, na minha avaliação, de manter esse controle inflacionário, porque isso é que está impactando o eleitor médio Quanto você brasileiro. acha, a despeito de você mencionar valores como algo importante hoje em dia e tal, você acha que continua sendo relevante a questão econômica, porque você menciona a inflação, né? É que se o governo não entregar resultado positivo, ele está ferrado, está lascado. O que eu estou dizendo é que isso não é suficiente mais. Por quê? Porque mesmo o governo Lula ou o governo Biden entregando crescimento, entregando emprego, você tem uma parcela, como você mesmo chamou a atenção nessa pesquisa, de 35%, de 39%, de 40%, que continua do outro lado, mesmo com os bons resultados econômicos. O E o que maior explica eleitor do Lula não é o Haddad, é o Campos Neto.
é curioso dizer isso, mas nesse momento eu diria que o controle da inflação via Campos Neto tem contribuído em grande maneira para colocar o Lula num patamar diferente do Biden, sim, Thales. Não é